virar também a minha câmera aqui para mim. A gente fala para aquela câmera lá. Deixa eu pegar meu celular aqui. Cara, a gente tem o prazer de conhecer, de receber aqui a figura ilustre de Elber Hanari. Ranaldo. Cara, que tem uma trajetória incrível, é casado, pai de 2 filhos, é administrador de empresas, é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rural. Né? É corretor de imóveis desde 2011, tem um vasto conhecimento, está há 12 anos no mercado imobiliário. É CEO e proprietário da Ranal Imóveis desde 2017, está há 5 anos no mercado com a sua empresa. Trabalhou na comercialização do Parque Shopping Campo Grande, né? Parque Shopping Campo Grande, e nos shopping centers de todo o Brasil. Especialista na expansão de pequenas e médias e grandes empresas. Mais de 10 anos de experiência na comercialização de lojas nos principais calçadões do Rio e Grande Rio. Sem falar que ele é perito avaliador também. Então, o nosso convidado de hoje tem uma vasta experiência no mercado imobiliário e ele trouxe um assunto hoje que é do conhecimento de poucos, e ele veio aqui iluminar a gente com os conhecimentos dele a respeito dessa parte de locação de lojas, né, e salas comerciais e pontos comerciais. Prédios também. Isso. Conta pra gente um pouco da tua história. Eu vou virar o microfone aqui, a minha câmera aqui, mas pode falar, Daniel. Então, primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite e te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que o mercado, né, carece de ter atualizações para os profissionais. Né? Eu vim aqui justamente para passar a minha experiência profissional, né, respeitando a experiência, cada um tem a sua trajetória, mas eu acho muito importante quando a gente começa a escutar os profissionais, erros, acertos, o que deu certo, o que não deu, e a gente vai pautando a nossa própria carreira. Né? Então eu acho isso muito importante. Mais uma vez agradecido aí pelo convite e parabéns pela iniciativa. É sempre um prazer, sempre um prazer trazer as pessoas aqui para ser fonte de iluminação das pessoas e ser fonte da informação, sobretudo para os corretores de imóveis, para as pessoas que atuam no mercado imobiliário. Conforme eu falei lá na reunião do Cresce, todo ser humano que eu encontro me é superior a alguma coisa e nesse ponto eu aprendo dele. O camarada que não está disposto a aprender, que não está disposto a avançar e está sempre se atualizando, sobretudo no mercado imobiliário, ele fica para trás. Principalmente, né? Ele fica para trás. Então, se a gente tem essa oportunidade, se o camarada vivenciou isso na pele, ele tem a experiência para contar para a gente. Não tem necessidade da gente gastar o tempo que ele gastou para poder aprender, pesquisando aquilo, né, ou fazendo, ou trabalhando efetivamente com aquilo. Se o camarada já trilhou, ele já tem aquilo pronto, né, aquilo resolvido, e a gente só vai lá para beber dessa fonte, dessa informação. Justamente. Cara, é fundamental, e a gente estava falando um pouco antes da gente iniciar a live, sobre a situação e a questão do network. Sim. Do quanto é importante essa troca de informação, de saber, de conhecimento, e está iluminando e trazendo aquele camarada para aquele mundo, e você também participando do mundo dele. Cada um tem agregar, é impressionante. Então, André, conta um pouco pra gente como é que funciona isso. A gente está aqui para beber dessa fonte. Isso aí. Então, eu considero que eu comecei tardiamente na corretagem, né? Comecei com 40 anos, já com 2 filhos, esposa, e mudei de profissão radicalmente. Né? Eu tinha uma confecção, eu cheguei a ser atleta semi-profissional de mountain bike, cheguei a ganhar $1.000 por mês aí pedalando. Caramba, que bacana. Agora, cara. 2023 está fazendo 30 anos da prática do esporte, e eu
fiz essa transição aí com 40 anos de idade e me encontrei na profissão. Eu acho que você lidar com pessoas, o corretor, ele ajuda as pessoas, né, os nossos clientes, a realizar sonhos. E eu acho que isso é o mais importante da nossa profissão. A gente ajudar, quando compra uma casa, quando você poder ajuda um cliente que está querendo expandir sua loja, né, o seu negócio. Eu acho que isso é muito importante. E eu comecei na corretagem ali, como todos, a maioria dos corretores começam, que é justamente poder estar aprendendo. Inicialmente a gente acha que a corretagem é só compra e venda, mas não, a corretagem é um universo. Tem muito mais coisa aí. Muito mais coisa. E ao longo da minha trajetória eu tive oportunidade de poder estar trabalhando em grandes empresas, em grandes imobiliárias. Trabalhei numa imobiliária grande de Campo Grande, aonde eu comecei a me familiarizar com essa parte de ponto comercial. Quando eu comecei a escutar que no calçadão um ponto comercial custava 1 milhão, 2, 3 milhões, né? Vulgarmente chamado de luvas, eu falei, opa, peraí que eu quero me inteirar disso. Inicialmente eu era cético, né? Eu falei, cara, ninguém paga isso, não é possível. E depois eu vi, né? Nos últimos anos a minha principal receita era essa. Então hoje eu fiz a expansão de grandes empresas, né? Multinacionais e tudo, e que negociaram com a gente 4, 5 milhões em pontos comerciais. Então, nesse período, eu fiquei bebendo de cada parte da corretagem, né? E venho me especializando um pouco de cada. Sou perito avaliador e estou sempre fazendo cursos novos. A própria corretagem, compra e venda, a gente continua. A nossa empresa lá, a gente também administra a carteira de imóveis. E nesses últimos anos eu venho me especializando cada vez mais justamente nessa parte de ponto comercial. E quando que isso efetivamente começou, cara? Que ano? Quando foi o pontapé inicial que você se virou e se voltou para isso aí? Você me falou que o que te despertou foi os valores, né? Eu comecei... Quando você efetivamente começou isso? Eu comecei em 2011 na corretagem, mas em 2013 foi o primeiro ponto que eu passei. E na ocasião foi uma comissão de 60 mil dólares, cara. Na época o pessoal ainda negociava de dólar e aquela coisa toda. A comissão não, o ponto foi, mas a comissão foi um percentual bacana disso. Antigamente o pessoal tinha o hábito de pagar em dólar, enfim. E foi uma loja ali no centro de Campo Grande. E a gente conseguiu negociar um bom contrato, um aluguel bom, e aí eu comecei, eu falei, eu acho que o caminho é esse. O caminho é esse. Então foi o primeiro ponto que eu passei, já foi uma comissão bacana, e aí a gente se empolga quando tem uma comissão, com certeza. Mesmo fazendo parceria. Meu modelo de negócio até hoje é a parceria, estou sempre aberto à parceria. Eu não me importo em dividir com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, já dividi. O negócio é realizar. Deixa eu te fazer um pormenor. Éder, é o seguinte, eu represento a Remax e eu digo para você o seguinte: na rede a gente tem 70 agências no Rio de Janeiro, 620 no Brasil, e mais de 70% dos negócios realizados pela Remax é através de parceria. E ela tem, na sua fundação e nos seus princípios e valores, a parceria. Então, quando eu me relaciono com as outras pessoas, com os outros corretores, com as outras imobiliárias, eu sempre falo sobre isso. Cara, vai lá, conversa com a gente tem uma carteira gigante de imóveis, tenho certeza que vocês também têm, e a gente pode trocar o tempo todo. A gente leva agilidade para o negócio imobiliário e atende a necessidade tanto do cliente comprador quanto do cliente vendedor. Isso acelera o negócio e faz as coisas fluírem. Então, mais uma vez, eu acho que isso vem, eu acho que sobretudo, da humildade que as pessoas têm que ter em procurar o outro. E o outro camarada que está recebendo aquele corretor, que está recebendo aquela outra empresa, também tem essa humildade. Vamos trocar. Claro. A vida é aprendizado constante, né? Vamos trocar, vamos fazer a coisa acontecer. Vai ser bom para você, vai ser bom para mim, e a gente vai ganhar ponto com nossos clientes. E eles são a mola do mercado imobiliário. Verdade. Entende?
Então, foi importante você ter tocado nesse assunto, mas vamos avançar no tema que é ponto comercial. Como é que isso efetivamente acontece, Normalmente os pontos, né, vamos tratar de locação, né, a locação como um todo, né, a gente tem lá uma carteira de imóveis e normalmente o cliente nos procura, né, e aí é esse feeling, essa expertise que eu acho que é importante que eu consiga passar para as pessoas. A gente precisa entender qual é a demanda do cliente. Assim como a gente entende que a pessoa quer uma casa de 2 quartos, né, eu quero piscina, eu quero garagem, tudo, o cliente da área comercial, ele também tem as suas demandas em termos de metro quadrado, né? Hoje eu trabalho como um consultor, então uma das primeiras perguntas que eu já faço no meu atendimento com meus clientes é saber qual é o ramo de atividade. A minha passagem na Multiplano, no Parque Shopping Campo Grande, me ajudou a me profissionalizar nessa área. E lá a gente atendia muita franquia, muitas pessoas que às vezes pegavam o FGTS e queriam abrir uma loja, mas a maioria são franquias, são lojas já estabilizadas no mercado. Então, quando um cliente me procura e que ele fala que o ramo de negócio dele é uma ótica, eu já sei qual é o perfil. Ótica, você precisa de uma loja pequena, 20, 30 metros quadrados, já atende. Ele não precisa de estoque, pode ser um andar só, porque o estoque está todo na gaveta, é armação de loja. Sim. Se um cliente me procura para uma sapataria, eu já sei que ele precisa de 2, 3 andares, precisa ter estoque. Então isso é que é importante, né, os corretores entenderem no primeiro momento o perfil do cliente, qual é a sua necessidade. E hoje eu tenho essa leitura muito clara, então quando eu tenho essa demanda, e muitas vezes eu recebo demanda, eu quero loja no Calçadão de Campo Grande, eu quero Bangu, quero Nova Iguaçu, eu já pergunto, eu entro nesse assunto de tamanho de loja. Drogaria hoje, por exemplo, que está um ramo que explodiu, né? Precisa de uma loja que seja mais retangular, mais certinha, justamente para ter a configuração das gôndolas, a área de circulação. Hoje as drogarias já não precisam mais de tanto estoque, eles estão com um modelo de negócio que eles fazem venda num dia, no dia seguinte tem reposição de mercadoria. Então a maioria dos clientes hoje não trabalha com estoque grande como antigamente. Antigamente as empresas precisavam de 200, 300 mil imobilizado ali. Às vezes você comprava uma caixa de pirona que você vendia 10 unidades por mês e você comprava 1000. Ficava com aquilo tudo estocado. Então eu acho que esse é o principal, você entender a demanda do cliente e dentro disso você vai conversando, cada um tem a sua particularidade, né? Vou fazer uma colocação, pegando o ponto que você falou, é preciso, é necessário, e você deixou isso muito claro na tua fala, entender para atender. Exatamente. Isso entender para atender. Principal. E a gente precisa necessariamente praticar a escuta ativa. Né? O corretor de imóveis, ele tem que ter essa sensibilidade. Às vezes a gente fala demais. Não é verdade? Mas a nossa profissão é falar, né? Às vezes a gente fala demais. Então, eu sempre pergunto, porque a gente pega aquilo. Como é que eu vou te falar, cara? A gente consome certas literaturas, vídeos, livros, e aí a gente aprende muita coisa. E a gente aprendeu sobre fisionomia e fisiologia. E aí o camarada fez a seguinte pergunta: quantas bocas você tem? 1. Quantos ouvidos você tem? 2. Por que você insiste em falar mais do que escutar? Cara, quando o camarada falou esse negócio, você imagina, aquela ficha não, aquele caminhão de ficha que cai, aterrou, aquele caminhão de ficha que cai. E é muito importante você tá efetivamente ligado no que o camarada está falando, com a intenção de ouvir e não com a intenção de responder.
que às vezes a gente tem esse desespero, essa necessidade de fazer valer aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer, enquanto na verdade a gente tem que atender a necessidade do cliente, né? É verdade, é verdade. Eu, assim, hoje a gente está no mercado que está mudando, né? A pandemia acelerou um processo de vendas eletrônicas, né? De venda pela internet. Sim. Então hoje você compra em casa. Minha esposa fez uma compra num domingo, na segunda-feira de manhã, quando eu cheguei no escritório, já estava lá. Já estava lá. Então hoje o mercado está mudando muito. Então hoje eu tenho conversado com os clientes, e uma coisa muito importante que chama-se custo de ocupação. Então hoje, quando você começa a entender o perfil do cliente, o que ele precisa em termos do imóvel em si, eu preciso estar nos grandes centros, eu preciso ter uma calçada que passe bastante gente, ou eu preciso ter uma calçada que meus clientes possam estacionar o carro. Então essas são as dinâmicas do imóvel que ele precisa. E depois você precisa ir para os custos fixos. A cartilha fala que, né, um aluguel ele não deve passar de 5% do seu faturamento bruto. Mas hoje, pelo menos no Rio de Janeiro e Campo Grande, não foge. Eu sou bem focado no mercado de Campo Grande. Os aluguéis subiram muito. Então muitas vezes o custo de ocupação gera 10% do faturamento. Então você já começa a entrar numa seara que você já começa a tirar até o lucro do empresário, né? E o empresário não tem só isso, tem aluguel, tem luz, tem IPTU, né? Então hoje... As despesas com o pessoal também, né? Fora isso, eu estou falando do imóvel. Sim. Né? E aí a gente conversa muito em função do que ele pode pagar. Hoje eu estou fazendo o trabalho inverso. O que você pode pagar? O que está dentro do seu ponto de equilíbrio para o seu negócio? É claro que um pouquinho para cima, se for para baixo melhor ainda, a gente vai fazer, né, um equilíbrio, uma composição. Mas hoje eu parto do princípio do que o comerciante pode pagar, o lojista, enfim, do que vai ser usado a atividade, entendeu? O que é comum, tá? E isso é uma dúvida minha também. Você me falou que fez a expansão de grandes shoppings, o Parque Shopping Campo Grande. No shopping eu trabalhei pouco, eu trabalhei 1 ano. Fui mais até para entender a dinâmica, eu sou muito curioso, né, com relação, eu queria entender como é que funcionava a corretagem de imóveis dentro de shopping e tive a possibilidade de trabalhar num dos maiores players do shopping. Mas a minha experiência mais é rua, é mercado popular, são os principais calçadões, Rio e Grande Rio. E trabalha também, hoje tá um boom desse negócio de locação de... Eles pegam uma galeria e colocam vários boxes, né? E aí explora aqueles boxes. Tu faz isso também, atua mais nas lojas de grandes metragens quadradas, ou atua também... E como é que funciona? Qual é a particularidade de cada uma delas? Explica pra gente. Shopping, loja de shopping, loja de rua e ponto comercial em prédios. Vamos supor, eu quero alugar para escritório de advocacia, para um centro médico. Como é que funciona? Dá um apanhado geral pra gente disso. Tem alguns clientes que trabalham com esse modelo de negócio. Então, por exemplo, aluga um galpão, uma área grande, e ele subloca. Muitas vezes, na maioria das vezes, ele faz um contrato de locação, onde reza dentro desse contrato de locação a sublocação, dando autorização para ele sublocar. E aí faz os boxezinhos, e ele aluga e paga o aluguel da área total. Esse é um modelo de negócio. Shopping center, normalmente os shoppings, né, a maioria deles são donos das lojas, e você aluga ali cada loja. É dono do shopping inteiro, igual a Multiplan, por exemplo. Cara, eu jurava, você me perdoa, te interromper, eu jurava que as lojas eram compradas, cara. Eu jurava que a loja da loja americana, que o cara ia lá e comprava aquele espaço É o ponto. No shopping chama CDU, Cessão de Direito de Uso. Né? Hoje está difícil
né, a comercialização desse tipo de valor, né, como se você estivesse pagando uma luva para você entrar, e hoje já não cabe, hoje tem vacância dos imóveis, né, mas na maioria das vezes as lojas são do shopping, igual a Multiplan. Tem algumas lojas do Barra Shopping que no início do Barra Shopping foram vendidas, acredito até que para poder fazer caixa e tudo. Sim. Mas Parque Shopping Campo Grande, outros shoppings da rede, eu falo pela rede que eu trabalhei, são da Multiplan, entendeu? Então ali é locado e administrado pela Multiplan, que eles chamam de condomínios. A dinâmica de shopping é muito diferente da dinâmica de rua. Rua você não tem, igual a gente estava conversando agora, o 13º, né, o aluguel de dezembro em shopping, né, na maioria das vezes você paga dobrado. Que loucura, cara. Você paga dobrado. Dia das Mães também, que é um segundo data importante. Sim. Você paga dobrado. Mas isso tem a ver porque aumenta a despesa do shopping ou porque tem algum fundamento? Né? Para dar mais lucro pro shopping. Para uns dias eu acho que tem que chamar, cara. Então não é fácil. Então hoje eu tenho clientes que só trabalham em shoppings e tem uns que não aguentaram shopping e vieram para rua. Tem alguns que fazem o trabalho de shopping em rua. Né? Eu tive essa experiência em 2017, para mim foi engrandecedor profissionalmente, né? Mas eu gosto muito de trabalhar na rua, é diferente a dinâmica, né? No shopping normalmente você foi contratado pela empresa para trabalhar focado ali e tudo, e eu gosto de trabalhar mais aberto, até porque eu tenho as parcerias e os corretores me puxam para outros negócios, porque sabe que eu tenho expertise, porque confia no meu trabalho, na minha transparência, e eu sou assim, eu penso sempre que parceria é importante você já determinar como é que vai funcionar essa parceria na largada, porque depois você fala, não, tem mais um, tem mais dois, isso aí é complicado. Então olha só, vai ser isso, nós vamos dividir em 10. Aceito, Heber, toca aí. E eu normalmente acabo centralizando um pouco, porque eu sou mais dinâmico e centralizo tudo para fazer a coisa andar, né? Porque a gente costuma dividir tarefas, mas chega num ponto que você tem que fazer a coisa andar e você vai ficar, pô, garoto de recado, fala aí, não, eu já pego logo, resolvo, já trago o processo pronto, já trago uma lote das comissões, né? Já traz tudo resolvido. Então, a principal diferença, então, desses 3 tipos de negócio, loja em shopping, para o corretor poder entender a gente, né, de como é que funciona. Loja em shopping seria, então, na verdade, o cara não compra, o cara aluga, certo? E paga esse ponto comercial, não é isso? Isso. E a diferença das outras? Da loja, na rua e dos pontos comerciais, tipo sala comercial em prédio empresarial, como é que funciona? Os shoppings, normalmente eles trabalham com seus corretores próprios. Você é contratado por um shopping, existem várias bandeiras, né? A Multiplan é uma das mais conhecidas em que eu trabalhei lá, mas existem outras empresas grandes e você normalmente é um corretor bem focado nessa parte. É diferente. E até me perguntaram, Heber, você veio de rua, imóveis residenciais, como é que você entrou aqui? Eu falei, eu fiz um trabalho bacana com um cliente meu, que ele é franqueado das óticas Carol, e aí o superintendente do Parque Shopping pediu para ele, poxa, eu estou precisando de um corretor de confiança que tenha, né, essa expertise comercial, e eu fui indicado para trabalhar lá, o que para mim foi uma benção. Então, assim, é muito do shopping, né, cada um contrata os seus corretores. Na rua é diferente. Na rua a gente meio que freelance, entendeu? E esse modelo de negócio aí de boxe e sublocação é uma locação normal. Muitas vezes a gente administra o prédio inteiro e ali vai tendo a vacância, a gente vai colocando o cliente em potencial. A gente administra shopping, prédio que tem salas e lojas, e aí é uma locação normal. A dinâmica é que ali tem um dono, um investidor, entendeu? Então hoje eu trabalho com alguns investidores
principalmente na minha carteira de administração, que justamente eles atuam em alguns segmentos. Eu tenho um investidor que só atua em kitnet, por exemplo. Ele compra um terreno, faz 10 kitnets, aluga. Esse é o modelo de negócio. Sim. Eu tenho investidores que têm só comercial, por exemplo. Tem gente que tem só galpão. Tem investidor, cliente nosso, que só residencial, ou misto, tem residencial. Tem comercial também. Então, não é uma coisa específica, né? Cada caso é um caso, né? Sim. E qual a tua experiência? Conta pra gente quais são as principais diferenças as diferenças, a gente sabe que existe a Lei 8.245, que é a Lei de Locação, e ela tem várias espécies de contrato de locação, residencial, comercial, por temporada, mas conta pra gente qual seria a principal diferença desses contratos de locação, como é que isso funciona, qual seria o prazo, se as garantias locatícias são as mesmas que vigoram em que a gente conhece também, enfim, fala um pouco sobre isso pra gente. As garantias locatícias, a caução, existem várias modalidades, né? Não pode ser cobrado 2 tipos de caução. Então você tem seguro-fiança, a gente estava falando sobre título de capitalização, fiador, depósito, agora já entrou uma modalidade de cartão de crédito. Isso aí é uma garantia locatícia. E como você bem citou, existe uma lei, né, que rege todos esses contratos, independente de ser um contrato dentro de shopping ou não, todos vão rezar na mesma cartilha. Existem as dinâmicas comerciais, mas em função do contrato, é basicamente a mesma coisa. O contrato que a gente chama não residencial, o normal é ser feito 60 meses, que aí te dá uma garantia, né, garantia entre aspas, te dá a possibilidade de você renovar por um período igual. Então você fez um contrato de 5 anos, você pode renovar por mais 5, 10 mais 10, 15 mais 15, e assim sucessivamente. No último ano de contrato, ou seja, o 5º ano, você tem até 6 meses antes de terminar o seu contrato para poder solicitar a renovação daquele contrato. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, o contrato é de 5 anos. Normalmente, não necessariamente. Mas vamos supor que eu fechei, vamos trabalhar com essa hipótese. Eu fechei lá o contrato por 5 anos. Eu tenho que efetivamente pedir renovação 1 ano antes, quer dizer, no 4º ano? Não, quando virar o 5º ano, você está 4 anos. Quando virar o 5º ano, você tem até 6 meses antes de terminar o seu contrato. Então, virou o 5º ano da sua locação, o ideal, o certo, é você entrar com uma ação de renovatória. Entrar na justiça mesmo. Tem gente que fica chateado, mas é um direito que você tem. Já teve caso do proprietário, não, eu vou renovar, e fica enrolando e não renova. Então, o certo mesmo é você entrar com um processo, assim sai um contrato novo, e faz-se um contrato novo, e aí você tira a ação da gestão. Entramos num acordo aqui e tira a ação. Entendeu? Extingue o processo. Extingue o processo. Você tem como fazer um contrato não residencial do períodos inferiores. Né? Então você pode fazer 36 meses, 48 meses, mas lembrando que se você, para a mesma atividade, mesmo locatário, as mesmas condições, por exemplo, você fez um contrato de 36 meses e você fez um outro contrato de 36 meses, ali já te deu os 5 anos, então ali você já tem direito à renovação. Exatamente. Entendeu? Entendi. Tem um pormenor, queria que você falasse sobre isso, e parece que não pode mudar o ramo nem a atividade, é isso, cara? Sim, para dar essa garantia, sim. Se você mudou a atividade, já é outro negócio, então já não conta aquele período que você ficou. Agora, se você está sinalizando que você, estou renovando, né, um exemplo, mas não vou continuar mais com esse ramo de negócio, não estou indo bem, e eu tenho um outro negócio que eu vou colocar aqui, aí é uma questão de acordo, né, com o locador, o proprietário, muitas vezes é através de uma imobiliária que administra o bem, mas às vezes você lida direto com o proprietário. Então é uma questão de acordo. Eu sempre sou, Sadala, pelo bom senso.
Eu acho que o que é combinado não sai caro. Com certeza. Né? Então, Com assim, certeza. tem pessoas que às vezes querem forçar a barra numa situação. Não, cara, vamos conversar, vamos tentar, vamos acordar. Sim. Você tentar forçar a barra, não dá. Eu estava conversando lá com o nosso jurídico, lá, até conversando sobre o contrato, para eu poder vir aqui, até fortalecendo um pouco da... Porque o mercado está muito dinâmico, o conhecimento né? nunca é demais. E está mudando as coisas. E aí ele estava falando que ele simplesmente está com um processo lá que a pessoa passou o ponto. Passou o ponto. Sim. Assim. Porque assim... Não comunicou ao proprietário, não falou com a imobiliária, só passou o ponto. Nada. Eu passei para você pegou a chave do imóvel, entrou com o meu contrato, com as minhas garantias. A sublocação, hein? Mas não estava no contrato. Então, assim, é até uma outra coisa para a gente falar com os nossos corretores aqui, né? Que eu acho que o foco é a experiência. Quando você pegar um ponto para passar, eu acho que é importante falar com o locatário, porque o locatário ele tem que conversar com o locador ou administrador. Poxa, normalmente quando a pessoa quer passar, é porque não está indo bem no negócio. Então, olha só, eu quero passar, estou procurando um novo pretendente para assumir a loja. E o trâmite normal é você trazer o cliente, o locatário está lá, trouxe o cliente. Olha só, eu estou passando e esse aqui é o cliente que vai entrar. É o pretendente. Vai ser feita a análise de crédito dele, fazer tudo bonitinho. Sim. Qual Como vai se o ser novo contrato fosse, né? Novo contrato. E aí é ajustado, faz a rescisão de um contrato e entra, né, o locatário novo, um contrato novo, aquele acabou, fechou. É feito uma rescisão de contrato? Rescisão do contrato num dia, vistoria, tudo direitinho, né? Tem a dinâmica normal dos contratos de locação, seja residencial ou comercial. A gente tem esse cuidado de fazer uma vistoria de entrada, onde o locatário assina o contrato de locação e assina o laudo de vistoria com fotos. Se tiver uma janelinha lá com rachadinho, vai entrar lá que ele está pegando o imóvel daquele jeito. E é feito tudo esse processo, e aí fez a rescisão, num dia fez a rescisão, no outro já pode assinar o contrato novo. Deixa eu aproveitar e perguntar, pode ser, a minha curiosidade pode ser a curiosidade de outro corretor. Estamos aqui para cara, como é que funciona as taxas? IPTU, taxa de incêndio, a gente sabe que tem muito seguro contra incêndio, obrigatório. Isso. Água, luz, como é que fica essas coisas? Passa para o camarada, rescinde os contratos com essas empresas antes de fazer esse novo, ou esse camarada que está entrando assume as dívidas do antigo. Como é que funciona isso? Passa um apanhado geral pra gente como é que funciona isso. Se tiver com dívida, às vezes a pessoa está passando o ponto, mas ele está deixando 3, 4 aluguéis, tem alguma dívida. Isso é sempre acordado, é o que eu falei antes. É o bom senso do acordo e o que é combinado não sai caro. Mas o normal é você fazer a rescisão de tudo. O locatário de posse da sua rescisão vai lá, dá baixa na água, dá baixa no gás, se tiver, enfim, né, todas essas... Nas concessionárias, luz, água, luz, ver se tem dívida de IPTU já certo. Enfim, quando a gente lá na empresa pega um imóvel para começar a administrar, a gente faz um levantamento de tudo. Então, de cara já a gente pede conta de água, luz, gás, IPTU, a gente faz um pente fino naquele imóvel para entender os valores, até para poder passar, né? Para quem está assumindo ali, um ponto comercial, uma possível dívida, alguma coisa nesse sentido, né? E às vezes para poder passar para o proprietário que está com alguma dívida. Às vezes o proprietário não sabe, mas o locatário deixou uma dívida lá de água. Às vezes passa, entendeu? Então a gente faz um pente fino, justamente para poder ter o imóvel redondinho, para a partir do momento que a gente faz um contrato novo com o cliente locatário, ele está pegando o imóvel zerado. Dali para frente é dele, o filho é dele, né? Então ele vai assumindo tudo e tem que tudo entrar no contrato, as taxas, tudo direitinho.
para você poder cobrar, você tem que estar especificado tudo dentro do contrato. Ah, mas esse imóvel não paga IPTU, um exemplo. Mas você tem que botar lá que se começar a pagar é do locatário a responsabilidade. Seguro do imóvel é importante, seguro anual, né? Uma taxinha de 200 e poucos reais para comercial, residencial 100 e poucos. Já aconteceu de sinistro. Né, tem alguns clientes que até fazem um seguro mais abrangente, é o que a gente chama de chapéu. Ele cobra a locação, cobra os itens, cobra tudo e cobra produtos também. Grandes empresas que trabalham assim, né, com um seguro mais abrangente. E já teve caso de pegar fogo na loja. A sorte é que tinha o seguro que chegou lá. E, cara, se não tivesse assegurado, que doideira, hein? É complicado, é uma responsabilidade, né? A título de informação, tá? E eu preciso compartilhar, já que a gente entrou nesse pormenor, que saiu uma lei estadual no Rio de Janeiro, não sei se isso acontece nos outros estados, tá? Por conta da grande demanda em juízo, isso estava acontecendo direto. O camarada ia lá, alugava um imóvel, não passava a conta de água nem de luz para o nome dele. E aí ele saía devendo água e luz e o nome do proprietário ia para o SPC e Serasa. O camarada ia na concessionária de serviço público, Light, né? Light, Sedai, que hoje já foi Rio, foi Água, já trocou tanto de nome que eu nem sei mais qual é. Enfim, e aí eles editaram uma lei para tentar acabar com esse tipo de problema. O cara não precisar ir no judiciário para resolver. Sim. E eles editaram essa lei dizendo o seguinte, olha, as concessionárias têm a obrigação de passar, o locatário tem a obrigação de passar a titularidade, né, ele tem a obrigação de passar, e geralmente a gente coloca essa cláusula no contrato, até 30 dias. que ele tem essa obrigação de passar, e aí essa lei vem e diz o seguinte, olha, o locador, se o locatário não fizer isso em 30 dias, você pega o contrato de locação e você pode passar. Pode. Procura a empresa, a concessionária de serviço público, e você mesmo pode passar essa titularidade para o nome dele. E aí você tem aquelas coisas que a lei não fala. A gente que a lei não fala, né? E aí a gente precisa efetivamente sofrer com essa situação para poder saber. E quando o imóvel é abandonado e o cara sai devendo a água, a luz, o que não passou, a água, a luz e o aluguel também, né? E aí existe a figura de uma... seria como se fosse uma declaração de abandono. E essa declaração de abandono é feita pelo cartório, com foto. Seria como se fosse uma declaratória, não tem a declaratória de posse, tem uma declaratória de abandono. Você vai lá com 2 testemunhas no cartório. Olha que loucura! Com 2 testemunhas no cartório para conseguir passar aquela... para você não amargar e ter que pagar essas contas, né? E o teu nome não ir parar no SPC e Serasa, você tem que solicitar isso no cartório, e se paga caro, não é barato, é R$900. R$900 para fazer é barato, né? Uma declaratória dessa, R$900. Dependendo da conta de luz, mais jogo você pagar a conta de luz. R$900 essa declaratória. Isso se o cara abandona o imóvel. Agora, quando o camarada sai, é fundamental que você faça o recibo de entrega de chaves. Que é com esse recibo de entrega de chaves, e ele precisa, e as concessionárias exigem, isso não está escrito em lugar nenhum, mas lá está escrito que você precisa reconhecer a firma. Se você não reconhecer a firma, eles não fazem a transferência. Eles não fazem. Cara, é uma loucura. Então, para você, corretor que atua no mercado imobiliário, na administração de sobretudo na administração de imóvel, eu estou ganhando aqui o primeiro aluguel e 10% do aluguel. Meu amigo, isso não é nada. Com problema perto da dor de cabeça que você vai ter, esse primeiro aluguel, esses 10%, dependendo do valor da conta de luz e da conta de água, você está perdido, meu amigo. Está perdido. Então, é importante a gente estar aqui. O que acontece? Eu bato muito nessa tecla, tá?
a informação é luz. A informação é luz. E ela é como se fosse uma chama de uma vela. A partir do momento que eu compartilho a minha luz com você, a minha vela não se apaga. Eu ilumino você, você ilumina outras pessoas e, cara, uma corrente. Isso, o nosso caminho fica iluminado, sim, percebe? Sim. Então, e às vezes a minha vela apagou e eu estou precisando de uma informação e você vem com aquela informação e traz pra gente. Então a informação, ela é luz. E tira a pessoa da escuridão, das trevas, porque a falta da informação que a população sofre, que alguns corretores de imóveis sofrem, no exercício da profissão. Então eu acho que a gente está aqui, e esse é o meu propósito de vida, é ser a luz da informação para essas pessoas, é contribuir efetivamente. Você só pode ensinar aquilo que você aprende. Então primeiro eu aprendo e apreendo aquele conhecimento. Livros, nesse bate-papo que a gente está aqui, eu estou aprendendo com você, meu amigo. Estou aprendendo com você. E tenho certeza que eu também tenho um pouco para contribuir contigo. Claro, a gente sempre troca, sim. Então, levar essa informação para o corretor de imóveis, levar essa informação para a população é de fundamental importância. Sim. Porque a informação, ela transforma. E conhecimento ninguém tira da gente, não, né? É a única coisa. É a única coisa que não levam da gente é conhecimento. Hoje, entrando nesse assunto, a gente exige que o locatário, né, que ele vá nas concessionárias de posse do contrato. A gente segurou isso um pouco por conta da pandemia, e a gente está voltando com esse hábito para ele poder pegar a chave do imóvel já com um protocolo de transferência da titularidade. Mas também cabe às imobiliárias ou proprietários, se estiver direto locando, né, o imóvel, de apresentar. Hoje você consegue, em algumas empresas, um canal aberto, às vezes até pelo próprio WhatsApp, de você cadastrar, você entrar com aquele contrato de locação, com firma reconhecida, direitinho, e a partir daquele momento é feita a transferência de titularidade para o locatário. E assim que ele sai do imóvel, se ele ficar devendo, aquela dívida é dele, não é do imóvel, e consequentemente fica para o proprietário. Então a gente tem essa dinâmica de cobrar e de só entregar a chave na hora da transferência. Ah, mas eu estou com pressa, meu amigo, acelera o processo. Vai logo lá, faz logo, resolve direitinho. E assim, com relação ao abandono, é uma coisa que a gente não tem como evitar. Não tem como prever. Então, assim, hoje, 80% dos contratos de locação que a gente tem realizado lá na empresa é seguro-fiança. Então, a partir do momento que o locatário não pagou, aí a gente começa cartinha, cobrança, virou 60 dias, no dia seguinte a gente já abre um sinistro. Eu tive um caso que eu costumo usar de exemplo, um apartamento novo, foi montado para alocar, né, e o proprietário comprou armário planejado, cozinha, os banheiros, né, tudo novo, e a locatária simplesmente abandonou o imóvel, ficou devendo. Quando a gente conseguiu entrar no imóvel, que teve que acionar, né, a seguradora, com chaveiro e tudo, parecia a guerra da Ucrânia, a parede toda furada, e teve que pintar. A seguradora pagou dentro do contrato juros, correção, tudo, pintou o apartamento, e os armários planejados, que eram novos, estava tudo esculhambado, molhou, estufou. Assim, a locatária não teve o mínimo de cuidado. No mínimo. E a nossa sorte, que é o que vem me salvando a gente, né? É o seguro-fiança. É um pouco mais caro? Mas é garantia. E muitas vezes hoje eu já converso com o locador, às vezes até para ou pagar metade ou já pagar. Em vez de você, é 1.500 o aluguel, o seguro-fiança é 200, então não dá o desconto e você paga o seguro-fiança. Eu tenho conseguido fechar negócio assim, porque é muito melhor o locador receber um pouco menos, mas saber que ele vai receber, do que às vezes você receber 3 aluguéis de depósito, calção, às vezes o prejuízo que o locatário deu no teu imóvel, cara,
deixou 3 mil, o cara quebrou tua casa toda e armário planejado, às vezes deu prejuízo de 10 mil. Não dá nada, não dá pra nada. Não dá e pra assim, nada. até frisando isso, eu converso, a maioria dos meus clientes são meus amigos, né? Eu acabei de fazer agora 53 anos e eu tenho amigos de 47 anos, 40. Graças a Deus eu consigo prestar um bom serviço para os meus amigos. E eu falo, sai de você alugar direto com o locatário. Porque a partir do momento que fica o proprietário com o locatário, deu dor de barriga, acabou meu gás, eu estou doente. Ok, a gente entende e lá eu falo para os meus clientes, deu algum problema? Me avisa. Éber, vou atrasar o aluguel esse mês, tive um problema aqui, me avisa antes, eu comunico ao proprietário, muitas vezes a gente segura os juros, a multa, né, e jogar limpo. Agora, não vou pagar, e daqui a pouco não comunica, aí a gente cobra, não atende. Então, assim, graças a Deus, eu consigo, né, conversar com o proprietário, o locatário, para a gente ter um bom senso. E quando o proprietário está de frente, é complicado. É bom você contratar um corretor ou uma imobiliária de confiança que vai administrar e vai filtrar isso. Eu não passo 90% do que eu sofro lá com os locatários, cara, porque eu converso com os proprietários e eu tenho autonomia para resolver muita coisa. Deu um BO lá na caixa d'água, vazou lá, não, tá tranquilo, mete bronca aí. Tem coisa que é do imóvel, e aí a gente paga, resolve, puxa orçamento, enfim, tá aqui, consertamos isso, já resolveu, tá aqui, eu já passo o resultado logo, tivemos um problema lá, não, pode fazer aí abate do próximo mês. Então eu tenho, e isso é muito importante, Sadala, você ter essa conversa com os dois lados, porque no momento de sinistro, você já preparou o terreno para facilitar, porque é um estresse danado, né? Essa é a principal função do corretor de imóveis e do intermediador. Né? Ele está ali para compor as partes, para estar dando essa orientação, essa direção, tanto ao proprietário quanto ao locatário que está ali naquele imóvel. Para apontar para ele, olha, essa obrigação é sua, essa obrigação é do proprietário. Olha, essa obrigação é sua, mas já que essa situação vai ficar no imóvel, vamos tentar compor um acordo. Vamos fazer um acordo. Ele paga metade, você paga outra metade, a gente desconta no aluguel, vamos fazer uma composição. E aí, para a gente fechar o assunto, a gente está com 45 minutos de live já, para a gente não se estender muito no assunto, diz pra gente, na sua opinião, qual é se é que existe, né? Eu acho que para cada modalidade, para cada situação, para cada caso é um caso, mas na sua opinião, qual é a melhor modalidade de garantia locatícia? É o seguro-fiança. É o seguro-fiança, na sua opinião? Isso. Para o proprietário ou para quem está alugando? Mais para o proprietário, porque o locatário vai pagar um pouco a mais, mas para o proprietário é uma garantia. Para a gente que é prestador de serviço, alivia a gente de muita coisa. Então quem administra, quer começar nesse ramo, é importante você se associar a uma empresa. A gente lá tem parceria, né? Então a gente manda a ficha para essa empresa e ela vai ver qual se é a Tóquio Marine, se é Potencial, se é a Porto Seguro. Aí dentro do perfil do cliente vai passar a ficha e vai avaliar ele. E muitas vezes o cliente tem um score tão bom que o seguro-fiança, que é sempre um percentual em cima do valor do aluguel, apesar de algumas empresas trabalharem com um valor fixo, aluguel, condomínio, enfim, tem algumas formas de trabalhar, né? Mas você tem aquele percentual que você consegue diluir ali no aluguel, então fica mais fácil. Mas o seguro-fiança é a melhor modalidade. É a melhor modalidade. E no geral, assim, para as pessoas terem uma ideia, eu acho, na minha concepção, eu acho que é melhor para as três partes. O proprietário está seguro, ele vai receber. O administrador reduz muito a dor de cabeça que ele vai ter com qualquer evento aí sobre o qual ele não tenha controle. Um desemprego, o cara quebrou, enfim, o casal se separou, enfim.
né? Em todas essas questões e situações que a gente sabe que pode acontecer. Claro. E o inquilino também, porque ele paga um pouco a mais, mas ele está pagando, mas aquilo é um seguro, o nome já diz. Sim. O nome já diz, é seguro. Quando você paga o seguro, você paga para aquilo não te dar dor de cabeça. Se acontecer um evento, se acontecer um sinistro, você está garantido, você está seguro com aquela situação. Salvo aquelas situações, como você falou, o camarada que sai destruindo tudo, quebrando tudo. Aí o seguro não cobre, né? Aí o seguro não cobre. O camarada arranca o armário fora do lugar, quebra, estufa, faz, acontece, o seguro não é obrigado a pagar por isso, não é verdade? Não, em alguns casos até paga. Tá? Mas depois não vai atrás do camarada? Aí vai cobrar o locatário. Então, vai cobrar. Ele paga ao proprietário, indeniza ao proprietário. E vai cobrar. Mas ele vai cobrar no camarada que quebrou, quando acontece essa situação, não é isso? Eu assim, como eu falei antes, é sempre um bom senso. Quando eu vejo que o locatário começou a ter dificuldade para poder pagar o aluguel, eu sou o primeiro a me manifestar. Primeiro eu converso com o proprietário. O cara está atrasando, ele pagava certinho, agora paga um, aí vira dois. Eu vou pedir o imóvel de volta, tá? Ok? Vamos facilitar esse cara, a saída dele, porque tem a multa contratual. Mas a multa são 3 aluguéis, aí você conta pelo período que você não ficou, é um percentual. Período que deixou de cumprir. Então, assim, eu sempre converso com o locatário, sempre antes antecipando ao proprietário, o locador, né? A situação que ele já está vendo. O que esse mês demorou? O cara está atrasando, estamos aqui. E aí eu vou no locatário. Cara, eu estou vendo que você está com dificuldade, o que eu posso te ajudar? Como é que está vendo? É alguma coisa do particular ou do teu mercado? Às vezes o cara está indo relativamente bem, mas não consegue pagar uma correção, e a gente teve agora na pandemia, cara, a correção de 30 e poucos % de aluguel. Ficou uma loucura. Não fazia sentido. Efetivamente, não fazia nenhum. sentido reajustar o aluguel do camarada em 32%. Isso é loucura. Então eu, como administrador, eu sempre entrei num bom senso, e a maioria dos proprietários fala: não, isso está uma loucura, não, vamos continuar nessa média aí de 10% ao ano, né, na correção do aniversário do contrato. E quando a pessoa está realmente, então entrega o imóvel, melhor coisa, mas a rescisão é cara e tal. Eu falei, cara, você já está devendo um aluguel, 2, 3, isso vai virar uma bola de neve. Vamos resolver isso antecipadamente. Às vezes eu consigo até convencer o proprietário a abrir mão, às vezes. Se é um imóvel que eu tenho demanda para ele, rapaz, libera este aqui, vou alugar logo. Porque imóvel vazio é prejuízo. O cara está pagando IPTU, está pagando água, o mínimo, paga tudo, né? É sempre uma troca. Eu vou fazer uma consideração em relação a essa questão. Todo evento, da magnitude que foi a crise, tem um camarada, e ele é muito assertivo quando ele fala isso, Geraldo Rufino. Ele fala o seguinte: crise, a crise não existe. As pessoas não rasgam dinheiro. O dinheiro troca de mão. Então, isso que eles chamam de crise é você sabe, quem se adequa, quem é camaleão, resolve as coisas. Tem gente que aí vem aquela gente que chora, e tem gente que vende lenço para quem está chorando. Então, sobretudo no mercado imobiliário, tem a hora de vender, que é geralmente nem sempre a hora de comprar, tem a hora de vender e tem a hora de comprar. Essas crises aguçam a hora de comprar pelo melhor preço. Né? Você vê ali a necessidade do camarada e a liquidez dele às vezes está no imóvel, e aí surgem as grandes oportunidades de negócio. Verdade. Isso acontece também na locação. Porque o que acontece? Sobretudo na Zona Oeste, quando a gente fala Zona Oeste, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, há sempre uma grande movimentação lá.
Sobretudo na locação. Na locação, então, é uma loucura. Então, o camarada que pagava 10, ele não consegue, ele vai para um de 3, um de 5. Vai se adaptar. Ele vai para um imóvel mais barato. E aí acontece esse reajuste de aluguel. E ele não consegue. Só que a fila de espera para esses imóveis de 10, de 12, é gigante. Então é a oportunidade de você que estava recebendo 9, e ver esse 30%, às vezes 9 é 2.700, vai para 12 mil, quase o aluguel do camarada, de 9 para 12 mil. Pô, você tá... E aí gera essa oportunidade de negócio para o proprietário. E aí, nesses casos específicos, desde sempre, desde que a roda era quadrada, desde que a roda era quadrada, a gente fala da oportunidade, vento que sopra do porto. E nessas circunstâncias, quando você tem além da oferta e da procura, isso tem que dominar o mercado nessas circunstâncias, não tem? Sim. Hoje, na verdade, a gente está um pouco em baixa, né? Então, eu já peguei essa época do cara sair e entrar um outro pagando mais caro. Mas isso é por região, sabia, cara? Isso é por região. Hoje, como a vacância está grande, então muitas vezes o cara está aqui pagando 20, mas tem uma loja do lado da dele que o cara aceita 10, e a loja está toda montadinha. Então hoje o mercado meio que virou de cabeça para baixo, né? A gente está vendo numa reestruturação, a gente acredita que esse governo vai fazer a coisa andar de novo, eu pelo menos tenho experiência sempre, tinha no outro, tenho nesse, eu quero ver a coisa acontecer, né? A política, ela influencia na nossa vida, mas a gente não trabalha para a política, não, gente. A gente trabalha para nós aqui, a gente quer que a política funcione o mercado como um todo. Então eu já tive situação de sair já ter outro para encaixar e pagando o maior aluguel. Isso era bom para todo mundo, né? O proprietário, a gente. Eu ficava feliz da vida, cara. Quando o cara falava assim, não, eu vou passar, porque eu ganhava no ponto, ganhava no primeiro aluguel também. Sim. Né? Mas a realidade hoje é adaptação. Mas aconteceu, foi bom você ter tocado também nesse assunto, aconteceu aqui, sobretudo nessa área aqui da Zona Oeste, eu falo, Zona Oeste, parece que a Zona Oeste de lá não é a mesma Zona Oeste daqui. Porque o pensamento das pessoas da Barra, apesar de ser Zona Oeste, né? Vamos botar assim, a Zona Sul da Zona Oeste, né? Para as pessoas poderem entender quem não é do Rio de Janeiro. A Zona Sul da Zona Oeste. Então, para as pessoas da Zona Sul da Zona Oeste, há de fato essa troca. Agora, para quem é da Zona Oeste de fato passou um aperto grande. E os aluguéis tiveram sim que ter um congelamento no valor. Teve muita situação. O imóvel valorizou muito lá em Campo Grande. Teve muita situação que teve que baixar. Eu também administro imóveis, e eu conversei com os proprietários aqui, tive esse bate-papo que você tem lá também, e eu levei para o proprietário, olha, se o camarada sair, você não vai conseguir, caramba, finalizou aqui a nossa live pelo Instagram, veio? O bloco finalizou também. Por causa do tempo. É uma hora que vai. Eu acho que mas a gente continua no YouTube aqui, vamos finalizar pelo YouTube então. Então, a gente teve que se adequar a essa situação, né? E reduzir o aluguel naquela circunstância, né? Para depois, olha, se o camarada sair, você vai ficar sem inquilino, vai ficar sem receber. Então é melhor você receber 10% menos, 15% menos, continuar recebendo, o camarada não vai atrasar, do que você arriscar perder esse inquilino e ter dor de cabeça. Eu tive isso agora recentemente, de uma grande rede, e o ponto é deles, e eles vão trabalhando os franqueados. E eles simplesmente jogaram a chave na mesa. O aluguel, ele ia na correção, né? No aniversário, ele ia para quase 10 mil reais, estava 8 e pouco, mas ia para 9, quase 10 mil. E eles praticamente jogaram a chave na mesa e falaram assim, ó, eu pago 6 mil e quero um contrato novo.
E eu, como administrador, tentei 7,5, ele pagava 8,5. Com a correção ia para quase 10. Falei, pô, vamos tentar 7,5, 7, 6,5. E ele, Heber, olha só, é 6 e não se fala mais nisso. E aí, rapaz, como a gente trabalha com famílias, né? Sim. Tem famílias com 20 anos, 30 anos que administram os imóveis conosco, já tinha falecido até um e ficou para os filhos. Sim. E aí eu tive que fazer uma reunião, né? E muitos não Sim. moravam aqui, tive que fazer um call com quem não morava aqui no Rio. E eu falei, olha só, ele quer pagar 6 mil. Eu tenho do lado da loja de vocês 2 lojas fechadas, uma já há 1 ano, a outra vai fazer 1 ano, e na frente eu tenho mais 2. Se a loja de vocês voltar para o mercado, vão ser 5 lojas. E eu, sinceramente, não sei se eu consigo 5 mil de aluguel. E como eles estão propondo 6, aceita. Que isso, Heber? Eu vou ter que... Aceita, que é a melhor coisa. Sim. E Sadala, foi a melhor coisa que eles fizeram. Sabe por quê? Porque o imóvel ficou 3 meses fechado porque a empresa não conseguiu um franqueado e pagando aluguel em dia. Então, quando a empresa é uma empresa forte, grande e que é justa com os aluguéis, eu abraço também. E vou pra cima. Aí eu inverto o negócio. Eu vou para cima do proprietário. Claro. Falo, olha só, aceita que é a melhor coisa, porque senão teu imóvel pode fechar. Eu tive uma loja que alugou agora e a outra tá fechada ainda, cara. Que loucura. Então é isso, gente. A gente vai encerrar a live por aqui. A nossa live no Instagram já caiu. A gente está só ao vivo pelo YouTube. E a gente vai encerrar agradecendo. E aí a gente vai passar para aquela câmera lá do estúdio. A gente chega um pouquinho mais para frente. Aí a gente vai encerrar agradecendo a presença do nosso amigo aqui. Essa troca de experiências foi sensacional. Obrigado. E vai ser de grande valia para iluminar os corretores, as pessoas que dependem dessa informação. E eu tenho certeza que a gente vai iluminar muita gente com esse conhecimento que a gente compartilhou aqui hoje. É importante. Então, grande abraço para vocês, fiquem com Deus e muito obrigado pela disponibilidade e por ter separado esse tempo para assistir a gente e obter esse conhecimento, né? Obter esse conhecimento. Grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado, meu amigo. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Valeu.